E nós vamos então a palavra, o título, aliás, dessa mensagem é A Morte que Gera Vida. A Morte que Gera Vida. Hoje, o segmento católico, ele denomina o Dia de Finados, hoje pelo menos o cemitério que eu passei próximo, muitas pessoas ainda por volta do meu dia chegando até ali, e nós queremos trazer essa palavra não com a ligação do tema em relação ao Dia de Finados, mas em relação ao texto. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Colossenses 3, 5 a 10. O texto diz assim, eu leio a NVT, a nova versão transformadora. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los, quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Amém. Irmãos, nós temos aqui essa carta aos Colossenses e esse texto para trazermos aqui à igreja nessa noite, para mim, para você, eu como pregador, com a responsabilidade de poder expor as Escrituras, e o meu desejo, o meu objetivo é alcançar o seu coração, no sentido de que nós possamos fazer essa exposição, eu posso fazer com fidelidade às Escrituras e alcançando o objetivo do entendimento do texto para uma mudança de conduta. Então, nós temos aqui, irmãos, alguns aspectos que precisamos destacar, alguns pontos em relação a essa morte que gera vida. E o primeiro ponto a ser destacado é que o texto diz claramente no versículo 5, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Então, façamos nós morrer essa natureza pecaminosa, essa natureza que nos acompanhou, no caso daqueles que são alcançados pela misericórdia e graça de Deus, mas aqui também aqueles ainda que, segundo as Escrituras, não nasceram de novo, ou seja, não ainda foram alcançados, não porque Cristo não quer, mas é porque você ainda não chegou lá, quem sabe por algum motivo, alguma resistência do seu coração, não sei, mas aqui nós entendemos em fazer morrer essa natureza pecaminosa, e o apóstolo Paulo está falando a uma igreja na cidade de Colossos. E essa igreja aqui, nós entendemos que dentro de um mundo que teme a morte, dentro de um mundo onde a morte às vezes não é bem-vinda o tema na discussão de amigos, embora nós sabemos que vamos ter que lidar com ela. Hoje mesmo eu estive em um velório e quase que toda semana, sem exagero, conta-se a semana que não estou. Mas nós sabemos da dificuldade de lidar com o tema morte. Nós queremos vida, nós primamos pela vida. Mas em um mundo que teme a morte, nós somos convidados então a refletir sobre a morte que gera vida. É um paradoxo, é algo até antagônico, mas bendito paradoxo das Escrituras. Porque de fato é através, não da nossa morte, mas da morte de Cristo Jesus, que nós temos vida. Que a nossa morte não é o final. Que a morte que se trata aqui é a morte da natureza pecaminosa.
Porque a nossa morte, Jesus já morreu por nós. Então, nós somos convidados a refletirmos então sobre essa morte que gera vida. E não se trata aqui então de uma morte física, mas de uma renúncia diária. Uma renúncia diária. Uma crucificação, coloca entre aspas, diária. Porque o próprio Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo não toma cada dia, é preciso que tome cada dia a sua cruz e siga-me. E cruz é sinônimo de renúncia. Entendemos, irmãos, que devemos fazer morrer essa natureza pecaminosa, e nesse texto aqui nós somos confrontados com a realidade de quê? Que primeiro, não há ressurreição sem cruz. Não há ressurreição sem cruz. Para que Jesus ressuscitasse, ele precisou ir até a cruz e não temeu ir até a cruz. Segundo, não há vida abundante sem renúncia. A vida abundante cristã sem renúncia nada será. Será apenas algo superficial do ponto de vista humano. Pode-se ter vitória em alguns aspectos, mas sem a renúncia, sem a contrição das nossas vidas, diária e constante diante de Deus, nós não teremos uma vida cristã abundante. Faz parte, está no bojo da vida cristã, a renúncia diária e constante. E terceiro, não há transformação sem confronto com aquilo que precisa morrer em nós. Não há mudança. Se nós não permitirmos, se nós não abrirmos, escancararmos as comportas da nossa vida, do nosso coração, para que haja então morte daquilo que precisa ser morto em nós. Por isso que o versículo 5 é muito claro, é dentro de vocês, em vocês. Façamos morrer a natureza pecaminosa em nós, irmãos. Isso não é uma sugestão, isso é um mandamento. A Bíblia, inclusive, ela não trabalha com sugestões. Nós entendemos a Bíblia como regra de fé e prática, é o livro que aponta o norte para nós. Então, ela não sugere, ela não dá as opções, salvo em alguns textos que são específicos. Mas em termos de mandamento para a vida cristã, ela determina. Ela traz como mandamento, ela traz como ordem, ela traz no imperativo. Então, façamos morrer em nós essa natureza pecaminosa. Pode ser que alguém estranhe o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja que já tinha sido alcançada pela graça de Cristo, mas uma igreja, irmãos, que não é em vão que ele escreve, uma igreja que em alguns ainda mantinham uma conduta de uma antiga natureza, de uma natureza pecaminosa, e era preciso fazer morrer, assim como nós entendemos que, quem sabe, em nossas vidas existem algumas condutas, algumas posturas, alguns discursos, algumas falas que nós precisamos fazer morrer em nossa vida, em nosso coração. Mas há um segundo fator aí, essa morte que gera vida, que nós devemos fazer morrer essa natureza pecaminosa, mas o segundo é que nós devemos retirar as vestes dessa natureza pecaminosa. Retirar as vestes, tirar, despirmos. Por isso que o texto, nós vamos ver do versículo 5, na parte B, até o versículo 9. O apóstolo ele vai trabalhar, ele vai elencar algumas condutas, algumas posturas, algumas ações, procedimentos, enfim, de que nós devemos fazer morrer se temos em nossa vida. E nós vamos trabalhar com alguns. Percebemos, irmãos, no versículo 6, e essas atitudes, elas são internas e externas. O versículo 6, que tem aí na tela, o próprio texto diz, é por essas coisas que vem a ira de Deus. Ou seja, na conduta de uma natureza pecaminosa, a ira de Deus se manifesta. E pode ser que alguém questione e diz, mas como pode um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, de bondade, ser um Deus irado? Não há um paradoxo também aí, não?
nós entendemos que Deus é cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade, mas o aspecto da sua ira, até para o nosso próprio bem, ele não pode ser descartado em relação à Escritura, porque são condutas que trazem prejuízo a nós, e são condutas que elas não glorificam a Deus. No caso, nós estamos falando aqui para crentes. Porque a conduta de quem não anda no caminho, de quem não é crente, não é um discípulo de Cristo, não é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Está falando a uma igreja, está escrevendo a uma igreja. E no versículo 7 ele diz: vocês também andaram nessas coisas quando viviam nelas. E nós entendemos aqui, irmãos, que nós devemos lembrar nesses 2 versículos de 2 situações. Primeiro delas, que todo pecado, todo erro biblicamente chamado de pecado, ele tem as suas consequências. É uma lei que é mais do que causa e efeito, é uma lei bíblica. Uma ação errada, uma conduta errada, que se configure em pecado, e é bom que se faça uma diferença entre erros que cometemos e pecados, porque pecado claramente é quando erramos o alvo, quando fugimos daquele alvo, daquela meta que Deus, por sua graça e misericórdia, colocou para o nosso próprio bem. Quando erramos, como nos desvirtuamos disso, se configura então um pecado. Mas existem erros em nossa vida que são próprios da fragilidade humana e que não se configura aqui então, nesse aspecto, em relação à natureza pecaminosa que estamos trazendo. Pode refletir até, mas em si mesmo entendemos, irmãos, que aqui também no versículo 7, nós devemos lembrar de onde nós viemos e como a graça de Deus nos transformou. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, lembrem do que vocês faziam antes. Lembrem de que vocês andaram nessas coisas. O termo andar é muito apropriado, é muito significativo. Vocês andaram nessas coisas, ou seja, os pés de vocês palmilharam esses caminhos. Lembrem-se disso. E nós entendemos que nós devemos lembrar de onde viemos e como a graça de Deus nos transformou. Até aqueles que nasceram numa família evangélica, como eu e como outros aqui, que não provamos de algumas situações da vida. Não provamos, nunca colocamos, quem sabe, em nossos lábios algo que outros usaram. Mas nem por isso nos coloca num patamar maior em relação à salvação e no aspecto de deixar morrer, de fazer morrer essa natureza pecaminosa. E percebemos, irmãos, no versículo 8, acompanha a leitura na tela, diz o apóstolo: mas agora abandonem também todas estas coisas. Abandonem. Tirem essas vestes. Abandonem. A ideia aqui do texto é de mortalhas, que se veste morto. Tirem isso aí. Mudem essas vestes. Troquem. Joguem fora. Abandonem também todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Versículo 8, ele traz esse pacote aqui maléfico de uma conduta incoerente, desalinhada com as Escrituras. Como cristãos, nós somos chamados a cuidar, irmãos, atentemos nós em relação a isso, não apenas das nossas ações, que é importante, é fundamental, mas também das nossas palavras. As nossas ações e as nossas palavras. Prostituição, impureza, lascívia, que são citados no texto, estão diretamente ligados a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual, antes e fora do casamento, está aqui incluída. E nós sabemos, irmãos, que esse discurso aqui, quando o texto traz, isso é retrógrado ao mundo. Isso aqui é visto com admiração, mas como?
em pleno século que estamos, nessa era, está se falando em relação a pecados sexuais. Que discurso retrógrado, antigo, farisaico, às vezes até nos intitulam. Em relação a essas práticas, cada um faz o que quiser. Nós somos livres para isso. E não temos que dar conta a ninguém daquilo que fazemos. Que esse pensamento seja de quem não anda no caminho de Cristo Jesus, irmãos. Porque nós precisamos deixar claro aos que são casados e aos que são solteiros, que querem casar, que essa questão da prostituição, da prática sexual, ela precisa ser feita dentro de uma aliança, dentro de um compromisso. Não se brinca com algo tão sério como é um sexo dentro de uma aliança. Mas hoje nós entendemos que nós estamos, parece que nadando contra a maré, remando contra a maré. Mas que rememos nós. Que rememos. Jovem, faça com que a sua vida seja uma vida de testemunho, não abra mão. Não partilhe algo tão íntimo como é o seu corpo e os seus sentimentos com alguém que você não tem uma aliança, com alguém que você não tem um compromisso. Não brinque com isso. Casados, homens e mulheres, e mais aos homens, viu? Segura aí. Não dê abertura, não dê brecha para que, através de um olhar, de um pensamento agasalhado, isso aqui se torne numa ação que trará um prejuízo muito grande à sua vida, à vida da sua família, à igreja e à nação. Não é local apenas, o reflexo disso, ele é muito maior do que você pensa. Mas entendemos, irmãos, que a impureza, nesse sentido físico aqui, a catarsia no grego, essa impureza de conotação sexual, e não apenas sexual. Alguém pode dizer, puxa, pastor está pegando na questão de sexo. Talvez o jovem, com a mente um pouco mais lá para frente, diga, de novo. Não, não. Existem outras condutas aqui. Essa é apenas uma, nesse pacote maléfico de condutas. Mas a catarsia descrevia a sujeira ou a putrefação de uma chaga infectada. Não é incômodo, irmãos? Não é incômodo nós vermos feridas abertas das pessoas e feridas que cheiram mal, feridas infecciosas. Então, esse mesmo sentido é de alguém que tem uma prática que o texto chama de impureza. A paixão lasciva aqui refere-se a um desejo irrestrito, algo que não detém. Existe uma força enorme para que o impulso ou a força não descanse até ter satisfeito o seu desejo. É aqui a intenção de a paixão lasciva, ou seja, alguém que quer a todo custo algo que não lhe pertence. E nós sabemos na história bíblica, alguém que colocou o olhar em algo que não lhe pertencia. Um homem de Deus, um adorador, um homem com coração voltado para adorar a Cristo. E atentemos nós, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele cobiçou, ele desejou algo que não lhe... Alguém, aliás, algo o quê? Alguém que não lhe pertencia. Alguém. A ideia aqui, irmãos, é que a paixão que leva aos excessos sexuais ou até mesmo às perversões. Até mesmo as perversões. Eu lembro de um irmão há anos atrás, lidando com ele, chegou na igreja, teve um encontro maravilhoso com Cristo. E quem sabe eu já citei aqui, mas vale a pena dizer novamente, de que esse homem depois me procurando disse, pastor, até hoje eu tenho umas imagens em minha mente de uma vida envolvida em o vício da pornografia.
Até hoje me vem à mente. E vez por outra eu ouço vozes, quase que falando ao meu ouvido. Olha quem você era. Olha o que você fez. Você quer enganar quem? Veja o que você praticou. E ele disse, eu tenho luta, eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Mas eu tenho lutas, às vezes, em relação a embates contra o inimigo, porque ele me lança em rosto aquilo que eu fiz lá atrás. Mas nós sabemos que essa natureza pecaminosa, se ela de fato estiver morta, isso aí pode até vir e vem, mas não terá efeito em nossa vida. Aqui, irmãos, os desejos, nós precisamos entender que eles conduzem a ações. Quando alguém cobiça, e por isso que Jesus disse, olha, muito cuidado com o coração, com aquilo que você cobiça no seu coração, porque a cobiça, o desejo desenfreado, que é esse caso aqui, leva a uma ação também desenfreada, ninguém segura. Colocou na mente e no coração, precisa ser realizado, falta só uma questão de tempo e de espaço. É um desejo maligno. E aqui também fala da avareza, não é? Que é desejar, no sentido aqui, o desejo maligno e a avareza, falam de desejar o mal para os outros e de desejar o que é dos outros, que é a cobiça, não é? A avareza é fundamentalmente o desejo de ter mais. Eu sei que se eu lhe perguntar se você está satisfeito com o que você ganha, eu penso que você vai dizer, pastor, não faria problema nenhum mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E eu penso assim também. Porque dinheiro nunca foi problema. Desde que nós não façamos dele um Deus. Desde que ele não determine a minha vida. Então, a avareza, a cobiça, ela não se sacia. Porque querer ter mais e melhor nunca foi pecado. Ao contrário, se empenhe, busque, faça por onde, com meios sadios, de você ter mais e melhor. Mas aquele que é avarento, ele não se sacia. E os gregos, eles definiam a avareza, a cobiça, como um desejo insaciável. E diziam que satisfazê-lo era como tentar encher de água um recipiente rachado. Já tentou fazer isso? Já percebeu em casa algum vasilhame rachado? E saindo água, e depois, quando se percebeu, já se tinha ali a água diminuído e seca. Assim é o avarento. Muito mais, sempre mais, e faz disso uma divindade. A avareza é idolatria, por isso que a Escritura sempre coloca a cobiça como um deus, uma deusa. É idolatria. Idolatria, lembramos nós, existe pecado maior do que outro? Não, mas pecado de idolatria, irmãos. A idolatria sempre foi, aos olhos de Deus, algo abominável. Nós aprendemos desde criança que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas a idolatria foi que fez o povo de Israel e faz hoje qualquer pessoa penar em relação à fé, em relação àquilo que se crê. Porque ela coloca deuses no lugar de Deus e os adora e lhes presta culto em vez de adorar a Deus. Faz de um Deus aquilo que tem, aquilo que é palpável. Pecados ligados, irmãos, de 5 a 9. Essa natureza pecaminosa que nós precisamos fazer morrer e retirar de nós como uma mortalha. Pecados ligados ao temperamento, o versículo 8 está claro aí. Ele fala da ira, no grego thumos, e ira, thumos, vem de, não é em vão que é o termo tomos, porque são caroços em erupção, alguém que está a ponto de explodir,
Está profundamente irado. E tem gente, a ciência diz assim, de que em algumas situações até a sua ira, a sua não, mas a ira de alguém, e cuide-se para que não seja a sua, a ira de alguém pode ser tão grande que isso tem reflexo no seu sistema, na sua pele, no seu corpo. Gente que tem reflexo, tanta ira às vezes agasalhada ali, capaz de explodir só esperando um momento, e explode de fato. Indignação e maldade, esses 3 pecados, irmãos, falam de um temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Não controlado, não moderado. Não há temperança. Lembra da temperança do fruto do Espírito? Aquele último gomo lá? Alguém que tem ira, alguém que tem indignação, no sentido aqui do texto. Não indignação por algo que venha reparar uma injustiça, não. É uma indignação voltada para uma ação maléfica. E também a maldade. Esses 3 pecados falam de um temperamento não controlado por Deus. Não se submete a Deus. A indignação, inclusive, ela se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Alguém indignado, no sentido do texto que lemos aqui, é alguém que não quer, em hipótese alguma, reconciliação. Ela abraça a forma dela ser, e ela muitas vezes diz: eu não arredo um pé daquilo que eu estou indignado, e não se reconcilia. Ralph Martin diz que essas 2 explosões de mau gênio humano, você é genioso, você é geniosa, é bom ter cuidado. Porque Ralph Martin diz, que é escritor evangélico, que essas 2 explosões de mau gênio humano destroem a harmonia dos relacionamentos humanos. Alguém que tem uma indignação profunda, que tem uma ira que não pode ser apaziguada, rompe relacionamentos humanos. Dentro da família, dentro do trabalho, no ambiente de trabalho, na igreja, na sociedade. Rompe relacionamentos humanos. E são pessoas que nós chamamos de difíceis de lidar. Pessoas difíceis de lidar. A maldade que trata o texto, ela se refere a um desejo maligno. Notemos bem. Contra uma pessoa, a ponto de entristecer-se quando ela é bem-sucedida. Entristecer-se quando a pessoa é bem-sucedida. Conhece alguém, que não sejamos nós, que fica triste quando alguém é bem-sucedido? Quando alguém tem uma vitória, quando alguém tem uma conquista. Lá dentro, quem sabe até ela nem esboça, e outros até esboçam mesmo. Quando alguém conquista, quando alguém tem uma vitória, que nós devíamos nos celebrar. Aquele que tem um coração de maldade, uma conduta de maldade, que o texto chama, essa pessoa ela se entristece. Que pena. E quem é psicólogo aqui sabe, nós não somos pastores, mas a gente tem que ler um pouquinho, né? Senão a gente não lida com gente, não. É porque ela está dizendo assim, tinha que ser eu lá. Era para ser eu vitorioso e não ela. Eu é que devia estar lá naquele lugar, por isso que eu fico triste. É um coração maldoso, é uma vida maldosa, uma conduta maldosa. E, por outro lado, quando essa pessoa é bem-sucedida, ela fica triste, mas ela se alegra quando o outro passa por problemas. Quando o outro passa por dificuldades, por adversidades. Esse que tem um coração maldoso, ele vibra. Ele festeja, ele comemora. Quem sabe, repito, lá dentro, ele diz, bem feito. Está pagando com a própria vida agora o que fez. É um coração maldoso. É uma natureza pecaminosa. Pecados ligados à língua. Os versículos 8 e 9
maledicência, linguagem obscena, e hoje seriam não apenas palavrões, não é, isso aqui ainda é pouco. Mentira. Todos esses são termos que descrevem o uso indevido e impróprio da língua. Note que parece que não tem abertura para nada. A gente tem que se enquadrar aí na exigência do discipulado de Cristo, que vem com condutas que partem do pensamento, vão para o coração, ação, fala, porque o padrão do cristianismo ou de Cristo é esse mesmo. É um alto padrão. A exigência, como eu disse uma quinta-feira dessa, é grande. Ninguém queira ser discípulo de Jesus pensando que é diferente. E nós entendemos, irmãos, e nós cantamos aqui, ministra Malu, um hino tão bonito, 1000 línguas eu quisera ter, mas para glorificar a Deus. Mas eu fico pensando alguém que tivesse 1000 línguas para maledicência, difamação, linguagem obscena e mentira. Aí a gente tem que pedir misericórdia mesmo. Graças a Deus, o Criador só botou uma língua da gente. Uma só. 2 ouvidos, 2 olhos, mas uma língua. Para que nós possamos aprender a dominá-la. Nós entendemos, irmãos, então, que esse segundo aspecto, nós não temos por onde correr. É nós nos despirmos, retirarmos essa veste que não nos pertence, a mortalha, que não tem nada a ver conosco. Mas terceiro e último, irmãos, revistam-se da nova natureza. O versículo 10, o texto é muito claro, diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. Evidenciamos, irmãos, a verdadeira conversão quando nós nos revestimos de Cristo. Quando nós vestimos a vestimenta de Jesus. E qual é a vestimenta de Cristo? Ou nos revestimos de Cristo? É nós parecermos com Ele em nossas condutas, em nossa forma de ser, não iguais. Tem um hino, um cântico bonito, mas eu só discordo desse ponto. Quero ser igual a Jesus. Não, igual não. Igual ninguém é. Mas semelhante a Jesus. Esse é o objetivo da vida cristã. Sermos como Ele é. E que nós alcançaremos só na eternidade. Irmãos, por meio do conhecimento de Cristo, o versículo 10 diz que quanto mais eu conhecê-lo, mais me tornarei semelhante a Ele. E não é apenas saber sobre Jesus, mas é conhecer Jesus. Há uma grande diferença entre saber sobre Jesus, o Jesus histórico, não é? Filho de Maria, nasceu em Belém, essa é a história de Jesus. Mas é conhecer Jesus. Não apenas saber sobre Ele. E eu trago considerações finais em relação a essa palavra bíblica nessa noite. Primeiro, identifique o que precisa morrer em você. Identifique. Procure neste culto. Não espere nem muito sair daqui quando chegar a semana. Faça isso o mais rápido que você puder. Procuremos nós identificarmos aquilo que precisa morrer em nós. Quem sabe está vivinho aí dentro de você. Há alguns aspectos da natureza pecaminosa, dizendo: estou por aqui ainda, fazendo aqui, e não tem como ficar por muito tempo. Se Jesus está em nós, como é que vai ocupar espaço
algo que é profundamente antagônico. Um Jesus cheio de graça, de poder, de misericórdia, convivendo com uma natureza pecaminosa, não. Segundo, o Espírito Santo nos chama a um funeral. A um funeral, o funeral de nossa velha natureza. Nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. Se existem algumas condutas e procedimentos que a velha natureza ela quer brotar, faça morrer. Realize o funeral delas sem temor. Terceiro, decida enterrar a sua natureza pecaminosa, sepultar. Sepultar mesmo. Qualquer conduta que tenha uma configuração clara, não é parecido não, clara com uma natureza pecaminosa. Sepulte. Quarto, a vida em Cristo não floresce sobre as ruínas do pecado. Não, não. Ninguém queira ter sucesso na vida cristã com a vida envolvida em pecado, em conduta incoerente ao Evangelho. Não é perfeição, não. Não é uma santidade de pau oco, não, de forma alguma. É uma vida alinhada com Deus, dentro daquilo que o próprio Deus Ele colocou para que nós pudéssemos realizar, fazer, nos submeter. Então, a vida em Cristo não floresce sobre as ruínas do pecado, mas sobre o solo fértil da rendição. Alguém rendido a Cristo. Por isso que bem diz o cântico, rendido estou, eis-me aqui. Uma vida rendida a Cristo é uma vida que vai ter sucesso, vitória na vida espiritual. Às vezes até diante, aliás, de problemas, de adversidades, mas ou vai enfrentando os problemas, ou passa por cima, supera, dá a volta por cima. Por quê? Porque é uma vida que, de fato, é um solo fértil para que a graça de Deus flua e brote uma conduta que não tem nada a ver com uma natureza pecaminosa, mas, ao contrário, uma natureza que floresce para a glória de Deus. Quinto e último, irmãos, quando nos despimos da natureza pecaminosa, tiramos essa roupa velha, essa roupa que não nos cabe mais. Pense numa roupa que não tem como mais você vestir. E os homens parecem que encarnam esse negócio aí, porque quando a gente gosta, eu não sei os outros, mas eu quando gosto de uma roupa, eu ouço lá em casa dizendo, de novo, vai vestir de novo, já parece que vira farda, porque isso não acontece, pastor Júnior, não. Mas eu uso até, quando gosto mesmo, uso até. Então, mas pense numa camisa que já está cheia de... Envelheceu, não tem como. Por mais que você goste, já não lhe cabe mais. Quando nos despimos da natureza pecaminosa, irmãos, como essa roupa velha, como essa roupa que não dá mais para vestir. Não ficamos despidos, não ficamos nus, não ficamos. Nós somos revestidos por uma nova vida em Cristo. Nós somos revestidos, e esse revestir aqui não é apenas cobrir, mas é vestir uma outra roupa. A roupa de Cristo. A roupa que é Cristo, na realidade. Nós somos revestidos por Cristo. Quando nós nos despimos, quando nós largamos fora a mortalha. Por isso que é uma morte que gera vida. Você entendeu essa palavra? Nós vamos estar entoando um cântico agora. Depois voltarei. Voltarei orando com você. Não orarei por você, não. Voltarei orando com você para que nós possamos fazer morrer, quem sabe. É o seu caso? É o meu caso? Fazer morrer algumas condutas aqui que precisam ser sepultadas. Elas não têm como ficarem vivas. Não nos pertencem.
Nós vamos orar juntos nesse momento, sendo que eu vou orar aqui e você vai orar aí, tá certo? O que é preciso fazer morrer? E eu sei que você não faz só por você, com a sua força. O Espírito Santo de Deus lhe empurra, lhe impulsiona a fazer com que aquilo que precisa ser morto se concretize. Mas não deixe para depois. É o que precisa ser morto, que precisa ser sepultado em sua vida. Que conduta? Nós tivemos aqui desde a mente, o coração, as ações e as palavras. As palavras. Ore agora em nome de Jesus. Tem esse momento, diga: Senhor, eu sepulto agora, eu faço morrer em meu coração, em minha vida, essa prática, essa conduta. Me admirei um pouco há anos atrás, uma irmã querida chegar e confessar a mim diretamente de que ela mentia. De vez em quando ela mentia. Você não está obrigado a dizer toda a verdade a alguém, mas aquilo que sair do seu lábio, dos seus lábios, precisa ser verdade. Os desejos, a cobiça, enfim. Do versículo 5 até o versículo 9, nós temos aí esse pacote. Nós temos aí esses túmulos que levam à morte mesmo. Mas Jesus veio para trazer vida. Você precisa fazer morrer para que você tenha vida. Senhor Deus, nesse momento eu creio piamente de que um filho amado, uma filha amada faz uma prece agora, clamando para que morra uma conduta em sua vida que é incoerente com a vida de Cristo. E que alegria perceber isso. E que maravilha percebermos que através da morte, de condutas que não nos pertencem, nós temos vida. Nós vivemos, nós ressuscitamos. Oh, louvado seja teu nome, Senhor. Que essa noite seja uma noite aqui de mortes para essas condutas e de uma vida para Cristo Jesus, livre delas. Eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor como meu irmão e minha irmã, esse momento, e faço em nome de Jesus. Amém.